Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Já está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com vocês que curtem a nossa programação, curtem o Vejam Só e são apaixonados, não é verdade? Pelo estudo das Escrituras Sagradas, pelo aprofundamento na teologia, pela busca, né, do conhecimento. E é exatamente isso que o Vejam Só quer colocar aí no coração de cada um de vocês que nos assiste, esse desejo, esse anseio pelo crescimento através do conhecimento. É dessa forma que a gente imagina que, de verdade, o cristão vai avançar, vai progredir, vai crescer e vai poder viver muito melhor. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito prático. Vai falar do nosso dia a dia, da nossa caminhada, da nossa cosmovisão, como os teólogos gostam de dizer, né? Bom, deixa eu já apresentar os meus convidados, aí na sequência a gente já coloca o tema para começar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui em nossos estúdios o pastor Luiz Carlos, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Novo Ser. Pastor Luiz, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, retornar ao Vejam Só. Bom, o irmão é um amigo aqui da nossa programação, uma alegria revê-lo, graça e paz. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, quero agradecer ao Zeca, à Angélica, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Vejam Só. Também nessa oportunidade conhecendo o pastor Oseias, que Deus te abençoe também. E é um privilégio estar com todos vocês para debatermos um assunto super importante, o sofrimento dentro da perspectiva cristã. Creio que teremos um excelente debate. Sem dúvida, vamos conversar, é um tema intrigante e nós vamos ter a oportunidade de aprender. Mas, bom, antes de entrar no tema e nas discussões, queria que o irmão falasse e passasse as informações da igreja também, por favor. Nós estamos localizados na cidade de Diadema, na rua Turiaçu, número 32, Jardim Campanário, ali bem pertinho da Avenida Água Funda. Muito bom. Pastor Luiz, deixa eu aproveitar, o irmão deixou aqui comigo um dos seus livros, né? Eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador, o pessoal já vai mostrar aí para vocês. E enquanto a gente mostra, eu queria que o irmão comentasse rapidamente o que o nosso telespectador vai encontrar nesse material aqui, por favor. Neste livro eu trato de questões relacionadas à violência contra mulheres, os vários tipos de violências que nós temos, né? E trato principalmente a partir de uma perspectiva bíblica. O que a palavra de Deus fala sobre este tema e também qual é a visão que hoje nós encontramos na própria sociedade com respeito a este assunto. Sabemos que a violência contra as mulheres, infelizmente, está numa crescente e nós, como cristãos, precisamos de nos posicionarmos diante deste problema social, que não é apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sim, e neste livro eu falo exatamente sobre isso. É uma ferramenta para combatermos a violência contra as mulheres e também conscientizarmos aos homens de que esta é uma prática contrária à vontade de Deus e à própria natureza. Muito, muito, muito legal. Então fica aí a nossa indicação para você. Se você quiser informações sobre o material, os contatos do pastor Luiz já apareceram para você e também estarão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, manda sua mensagem, ele vai te explicar direitinho como fazer. E não tem só isso não, tem outros materiais aí, ele vai falar tudo direitinho. Chega por lá que você vai ser bem instruído, tá bom? E vai poder adquirir realmente um material de qualidade com um tema muito relevante. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o pastor Oseias Sampaio, ele que é ministro da Igreja Batista do Caminho. O pastor Oseias também é um parceiro do Vejam Só, um amigo do programa. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, seja muito bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Luiz Carlos. Na verdade, uma honra é minha, né? O privilégio é meu de estar retornando aqui ao Vejam Só, estar falando com todos os nossos telespectadores, para hoje debater um tema tão relevante, tão necessário entender a questão do sofrimento humano, como o cristão deve lidar com isso, como entender essa realidade que é o sofrimento. Então, é muito bom estar aqui. Eu estou lá como na Igreja Batista do Caminho, a igreja fica ali na Rua Jorge Palmiro Mercado, depois da Brasilândia, ali na Vila Terezinha.
Então, todos são convidados a conhecer ali a igreja, os irmãos, e eu aproveito para mandar um abraço muito especial para todos, o pessoal da nossa igreja e também o pessoal ali da Vila Terezinha, Brasilândia, essa região muito querida, muito importante da nossa cidade. Sim, é a região aqui da Zona Norte e que se faz presente em todos os lugares. Eu mandava um abraço aqui pro pessoal da Brasilândia, o nosso estagiário já se manifestava aqui, né? Porque ele já era... o pessoal da Brasilândia estava dando tchauzinho. Não é fácil, não. O pessoal está em todo lugar. Fica aí também o nosso carinho aos irmãos que nos acompanham ali da região e também da Igreja Batista do Caminho também. Pastor Oséias, de novo, obrigado pelo carinho. Os contatos, tá bom, que o pastor disponibilizou apareceram aí para você e vão estar disponíveis também lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só você chegar por lá para poder acessar, conhecer melhor o trabalho dos nossos irmãos, o ministério e, obviamente, poder apoiar também, tá bom? Então, seguindo, curtindo, obviamente que você ajuda e apoia também o trabalho e o ministério dos nossos irmãos, tá certo? Bom, hoje, como os nossos convidados de alguma maneira já adiantaram aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento e tentar entender qual que é o propósito do sofrimento na perspectiva cristã, na visão cristã, na caminhada cristã. Porque, afinal de contas, nós temos diversas promessas no decorrer do texto bíblico, falando sobre vida vitoriosa, sobre conquistas, sobre vencer. Isso, de fato, é muito utilizado no nosso meio evangélico, como palavras, não sei se eu vou ser muito ousado em dizer aqui, quase como mantras, né? Então, repita aquilo que é algo muito comum aí na na metodologia coach, né? Então, repita, parece que aquilo fica impregnado e acaba que fica... E aí? É só vitória na nossa caminhada? Se a gente analisar o nosso dia a dia, os nossos passos, nós vamos ver que nós estamos também sofrendo, tristes, com dificuldade. Como é que tudo isso funciona? E nós vamos tentar encaixar tudo isso diante, obviamente, do ensino bíblico. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, os nossos convidados vão dar aqui a introdução, a visão inicial deles sobre o tema, tá certo? Já indicando o caminho que eles vão seguir. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também da sua opinião, tá bom? Então, vamos lá, pastor Luiz, vou começar com o irmão. Qual o propósito, vamos dizer assim, né? O propósito do sofrimento na perspectiva cristã? Ele tem um fundamento? Ele não deve existir? Como é que tudo isso funciona? Por favor. O propósito do sofrimento dentro da perspectiva cristã, nós encontramos uma resposta para essa interrogação aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 19. Eu não vou ler porque o texto é extenso, mas Pedro aqui, ele nos apresenta algumas razões, alguns motivos pelos quais muitas vezes o sofrimento ele chega à vida do cristão, né? Em primeiro lugar, Pedro ele diz que nós não devemos estranhar o sofrimento, porque o sofrimento é algo comum na vida de todos os seres humanos. Nós encontramos em Gênesis capítulo de número 3, que lá está escrito, que o sofrimento ele veio para a história da raça humana exatamente por causa da queda. E muitas vezes Deus, na sua soberania, ele permite que o sofrimento ele chegue até a vida do cristão para ensinar a ele algumas coisas, né? Porque muitas vezes o caminho do sofrimento é a única linguagem que algumas pessoas elas conseguem aprender, por exemplo, os caminhos do Senhor. O salmista, no Salmo de número 119, ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, no versículo 71, se não me falha a memória, porque em ter sido afligido, eu aprendi os seus caminhos. Então, muitas vezes, o sofrimento, ele tem esse efeito didático, né? Para que nós possamos trilhar melhor os caminhos do Senhor. Em outras ocasiões, o sofrimento também ele pode ser utilizado por Deus para até mesmo quebrar o orgulho humano, como, por exemplo, no caso de Nabucodonosor, quando ele olhou para a Babilônia, toda aquela
grandeza do seu reino, Deus permitiu que durante um período de 7 anos ele fosse tomado por um estado de loucura, e a Bíblia diz que após ele ter passado por essa experiência, ele reconheceu a grandeza de Deus, né? E o sofrimento também, ele faz com que nós reconheçamos as nossas limitações, né? Porque muitas vezes alguns seres humanos, eles são tão vaidosos que muitas vezes é necessário que o sofrimento venha sobre a vida deles para que eles se reconheçam como tal, ou seja, como meros seres humanos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E aí nós temos vários outros motivos, mas eu acredito que esses são os 3 motivos principais que muitas vezes o sofrimento ele é necessário na nossa vida. Pastor, objetivo na resposta agora, se for possível um sim ou não, tá? Vai ver se dá para responder assim a pergunta. Pelo que eu entendi então do arranjo do pensamento do irmão, Deus é o responsável pelo sofrimento. Não que Deus seja o responsável pelo sofrimento, porque existem alguns sofrimentos que eles vêm de Deus. São aqueles que são permitidos pelo Senhor. Por exemplo, o sofrimento que José passou foi um sofrimento permitido por Deus, porque havia um propósito lá na frente. Tanto é que José ele diz, quando seu filho Efraim nasce, e justamente o nome Efraim tem esse significado, de que Deus o fez prosperar na terra do seu sofrimento. E depois de alguns anos, José encontrando seus irmãos lamentando tudo aquilo que havia acontecido, José disse, não se preocupem, porque foi Deus que permitiu que eu passasse por tudo isso para que pudesse salvar a nossa geração. Então, alguns sofrimentos, eles são sim permitidos por Deus. Outros sofrimentos, eles são ocasionados por causa das nossas palavras. Quantas vezes nós estamos vivendo um momento de tranquilidade na nossa vida e nos precipitamos nas nossas palavras e acabamos ocasionando o sofrimento. Outras vezes o sofrimento ele vem também por causa das nossas escolhas. Por exemplo, nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão da vida matrimonial. Alguns homens e mulheres sofrem porque são precipitados ao escolherem a pessoa com quem irão casar, né? Não pensam. E também existe o sofrimento que muitas vezes ele tem como origem ataques das trevas, né? Muitas vezes o diabo ele usa, né, o sofrimento para tentar, por exemplo, nos tirar da presença de Deus. Mas aí, nesses 3 casos que eu citei, aquele que vem da parte de Deus, aquele que é ocasionado pelos nossos próprios comportamentos ou aqueles que vêm por ataques das trevas, é necessário que haja da parte do cristão discernimento para saber qual é a origem do sofrimento. Porque quando nós não sabemos qual é a origem do sofrimento, corre-se o risco de nos acomodarmos diante da situação. Boa. Depois eu vou voltar, inclusive, nessa acomodação aí que eu acho uma perspectiva interessante da gente falar. Mas, pastor Osiris, eu quero ouvir o irmão também comentando aqui pra gente sobre o propósito. Na sua visão, qual que é o propósito do sofrimento na caminhada cristã, na cosmovisão cristã? Bom, o pastor Luiz Carlos ele foi bastante abrangente na sua abordagem inicial, mostrando aí o porquê dos sofrimentos, as razões do sofrimento. Só quero acrescentar que a dor ela é universal, ou seja, todos nós estamos sujeitos a passar por ela, pelo sofrimento. Então, é algo democrático, poderíamos dizer assim, né? Ninguém está livre de passar pelo sofrimento. Como o pastor Luiz falou, a origem do sofrimento está lá na queda do ser humano. Nós sabemos que Deus criou o homem para viver plenamente, para viver de maneira melhor possível, né? Com Ele, na sua presença, desfrutando de todas as coisas boas. Por isso colocou o homem no jardim, no melhor local que poderíamos viver. E, no entanto, com a queda veio a morte, diz a palavra de Deus, e com a morte veio o sofrimento. Por isso que
nós precisamos dizer e afirmar que o sofrimento é uma realidade para todas as pessoas, embora sejam cristãs ou não. Então, o cristão também está sujeito a isso, e nós sabemos que Jesus já afirmou em sua palavra que no mundo, enquanto estivermos no mundo, teremos aflições, teremos sofrimentos, teremos dificuldades. Então, o sofrimento, eu entendo que não é uma criação de Deus, né? Aí não vamos entrar nessa discussão filosófica se Deus criou ou não o mal, mas eu entendo claramente que Deus não tinha intenção de trazer o sofrimento para a vida do ser humano. Então, o sofrimento, como o pastor Luiz falou, também tem várias causas que podem gerar esse sofrimento, né? Decisões erradas, as leis, quebras de leis, né? Leis, seja elas leis da sociedade, camarada que pratica um crime e é preso, ele vai sofrer por conta dos seus erros, né? Quebra de leis espirituais, quebra de leis morais, né? Também podemos entender, como o pastor Luiz também falou, a questão da ação do diabo, do inimigo em querer promover sofrimento na vida do cristão, na vida das pessoas de uma maneira geral, mas em especial na vida do crente, com o propósito que ele venha desistir da sua caminhada cristã. Então, qual é o propósito do sofrimento na perspectiva bíblica? Além do que o pastor Luiz falou, eu creio também que tem um propósito de nos ajudar a entender o sofrimento dos outros. A Bíblia diz que Jesus sofreu e todas as coisas ele foi tentado, ele sofreu para poder compadecer de nós, para ter uma experiência e poder então ter esta empatia, sentir o que nós sentimos. Então eu creio que quando nós passamos por um sofrimento, Deus está permitindo que isso nos aconteça também para que nós possamos compadecer daqueles que sofrem. Tem essa visão didática de nos ensinar, também quebrantar nossa arrogância, altivez, egoísmo muitas vezes. Então o sofrimento pode trazer esses benefícios, né? Assim podemos dizer. Mas o sofrimento também muitas vezes pode até nos afastar de Deus. Sim. Essa é outra perspectiva e é por isso que é muito importante a gente tratar aqui, porque infelizmente muitas pessoas que passam pelo sofrimento, principalmente por ter ouvido mensagens nesta linha da teologia da prosperidade, estão crendo que sofrem porque Deus não está contente com a vida deles, ou porque eles não estão agradando a Deus, então por isso estão sofrendo. E aí o inimigo usa desta argumentação para afastá-los do caminho de Deus. Sem dúvida. Eu vou inclusive pegar um gancho que rapidinho, pastor Osias também pedi para o irmão comentar. Ambos falaram da origem do mal no pecado, na queda, Gênesis 3, a partir dali então, esse sofrimento entra no mundo. Mas a gente não pode olhar por outra perspectiva a partir da cruz. E quando acontece então o sacrifício, o texto bíblico é claro que Jesus o fez pela remissão dos nossos pecados, para nos tornar mais alvos do que a neve, tirar o pecado, ou seja, se o início do sofrimento é o pecado, se o sacrifício tira o pecado, o crente não devia viver sem o sofrimento? Ou eu estou fazendo uma sequência lógica aqui que não é tão lógica assim? Eu creio que não, porque na cruz nós temos o que Filipenses chama do ainda não. A gente já recebe a glória, mas ainda não. Ou seja, ainda há um caminho a ser trilhado que só vamos desfrutar efetivamente desta glória que Jesus conquistou na cruz, né? E até tem uma canção que fala isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E houve uma conquista na cruz. O sofrimento de Jesus na cruz realmente traz para o cristão uma grande conquista. Mas nós já temos isso, mas ainda não. Ou seja, ainda teremos que esperar esta glorificação quando seremos recebidos diante de Deus. E é interessante também, eu esqueci de mencionar, que um propósito do sofrimento humano aqui na Terra é para que nós não nos apeguemos a esse tempo, a essa Terra. Porque a nossa perspectiva é o céu. Sim. E o sofrimento só vai acabar quando chegarmos lá. Paulo me fala que se a gente não tivesse esperança, somos os piores, né? Somos os piores. Bom, deixa eu colocar a enquete para você aí na tela e depois nós vamos continuar aqui a nossa conversa, que inclusive eu quero ouvir do pastor Luiz, porque ele falou que
vou colocar aqui entre aspas, aqui, um dos motivos do sofrimento é o próprio Deus permitindo. Poxa, mas se a origem é o pecado, Deus não pode estar envolvido com isso. Não tem como. Vai falar daqui a pouco. Primeiro eu quero ouvir a sua voz também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar toda a interação com o programa, além, obviamente, de poder votar nas nossas enquetes e participar aqui da nossa construção. Tá bom? Então, se você ainda não segue o nosso perfil lá no Instagram, faça isso, siga, porque daí você sempre vai receber ali as nossas mensagens, tá bom? No aplicativo. Vamos colocar na tela aí, por favor, a nossa enquete. E nós fomos bem objetivos e diretos na pergunta. O sofrimento na vida cristã a gente quer saber a causa disso, né? Primeira opção, permissão de Deus. Segunda opção, consequência do pecado. E a terceira opção, não sei, tenho dúvidas. Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você pode comentar, tá bom? Olha, eu escolhi isso por conta desse motivo, a opção certa é essa por conta disso. Vai lá, participe, nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui também para a gente poder conversar e dar voz a você que nos ajuda, tá bom? Então fico esperando aí a sua participação. Pastor Luiz, vamos voltar então aqui para a conversa e eu quero que o irmão então responda a esse questionamento que vai na mesma linha da pergunta que eu fiz para o pastor Oséias sobre a origem do sofrimento. O irmão também apontou o pecado, né, a queda, e eu coloquei então outro marco temporal nessa perspectiva que foi a cruz, a partir da qual o nosso pecado então ali está perdoado. Inclusive o texto bíblico fala que toda a dívida foi paga, está anulado, a lei foi completa, tudo resolvido, né? Está consumado. Essa é a frase do mestre ali. Bom, se o pecado é a origem e o pecado, teoricamente, foi vencido ali, onde que entra o sofrimento na vida cristã? Ele não devia ir embora e acabar? Nem sempre o sofrimento ele está relacionado ao pecado. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Veja bem, um homem que possui essas 4 características, né, nós poderíamos dizer que ele está totalmente isento do sofrimento. Íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No entanto, o sofrimento chegou até a vida de Jó. Muito embora os seus 3 amigos, né, tentaram atribuir o sofrimento de Jó a pecados que ele havia cometido, mas nós vamos vendo no próprio livro, nos 42 capítulos do livro de Jó, que o próprio Deus ele vai, de alguma forma, principalmente no final do livro, ele justifica Jó. Ou seja, deixa bem claro que o sofrimento de Jó não tinha nenhuma relação com algum pecado que ele tivesse cometido. Mas nós temos, por exemplo, o caso de Davi. Em 2 Samuel, né? Fala-nos quando Davi ele comete aquele pecado com Batseba, né? E nasce um menino. A Bíblia diz que aquele menino ele adoece e por conta do adoecimento daquele menino, Davi ele agoniza uma noite inteira em oração diante da presença de Deus. Então aquele sofrimento pelo qual o menino passou e Davi também passou por ver o seu filho naquela condição, era certamente resultado ou consequência do pecado que Davi ele havia cometido. Então, nós precisamos de ter muito cuidado em relação a isso. Porque muitas vezes nós vemos algum irmão na igreja sofrendo e a primeira coisa que a maioria das pessoas dizem, por desconhecerem as Sagradas Escrituras, esse irmão deve ter cometido algum pecado. Tem alguma coisa aí por debaixo dos panos que ele não revelou, né? E nem sempre. Os mais santos, homens e mulheres de Deus, passam pelo sofrimento. Inclusive, Agostinho ele falou sobre isso, Santo Agostinho, né? Ele disse que dos filhos de Deus sobre a terra, só teve um sem pecado, Sim. o Senhor Jesus, mas nenhum que não passasse pelo sofrimento. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, próprio Deus, passou pelo sofrimento. É claro que o sofrimento pelos quais o Senhor Jesus passou foi por nossa causa, mas ele não esteve isento do sofrimento. Por exemplo, há muitos anos atrás eu estava analisando a questão de Zacarias e Isabel.
A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram justos e tementes a Deus. Lá em Lucas fala sobre isso. No entanto, Zacarias e Isabel também passaram pelo sofrimento durante um período da vida deles de não poder ter um filho. E isso gera sofrimento também, né? Então, nós vamos encontrar registrado nas páginas das Sagradas Escrituras pessoas piedosas que enfrentaram o sofrimento. Pastor Luiz, o irmão consegue fazer uma distinção entre sofrimento e consequência? E eu, enquanto o irmão falava, eu estava pensando que porque o irmão citou o exemplo dos dois bíblicos, né, de Jó e de Davi. O caso de Jó, muito bem lembrado, né, Deus apresenta naquela conversa com Satanás Jó como um santo na terra. Assim, não tem sobre ele queixa nenhuma. No caso de Davi, o profeta, inclusive, vai anunciar como consequência do erro as escolhas. Você pode escolher 3 coisas e tal. Não tem uma diferença? Porque se eu mato alguém, eu vou preso. Isso não é sofrimento. Não. Isso é consequência. Consequência. Eu vou pagar por aquilo que eu fiz. É a lei da semeadura. Sim. Não é isso? Sim. Tem diferença ou não? O irmão acha que são assuntos que estão interligados. Entre o sofrimento e a consequência? Sim, existe, né? Porque a consequência, ela pode... Aliás, o erro, ele pode gerar o sofrimento, né? Agora, você foi muito inteligente nesse exemplo que você deu, né? O indivíduo que ele passa pelo sofrimento do aprisionamento, ou está atrás das grades, ele não pode reclamar por isso, porque ele causou esta situação na vida dele, né? Então, essa é uma consequência, vamos dizer, uma consequência de sofrimento justo, correto, né? Agora, existe aquele sofrimento que a consequência dele, não há uma justificativa, né? Você não consegue encontrar uma justificativa para aquele sofrimento. É exatamente o que o pastor Oséias falou. Nós vivemos em um mundo caído, né? E por decorrência disto, o sofrimento ele chega até nós. Então, existe sim uma diferença entre o sofrimento e a consequência. Aquele sofrimento que é natural da própria existência e aquele sofrimento que ele vem, ele nasce, ele tem a sua origem nas nossas atitudes. Não sei se eu consegui ser claro na minha resposta. Inclusive, pastor Oséias, eu queria ouvir primeiro o irmão também sobre essa questão, depois nós vamos falar sobre o Filipe Yancey, porque inclusive já pensando aqui no tema, eu estou finalizando a leitura de um dos livros. O Yancey acho que é um dos meus escritores prediletos, o Decepcionados com Deus, que trata exatamente dessa perspectiva do sofrimento. Depois nós vamos chegar lá. Mas eu queria que o irmão falasse se existe, na sua visão, essa distinção entre sofrimento e consequência. Só para continuar no exemplo, eu falei da pessoa que é presa. Então, na minha ideia aqui, o raciocínio é o seguinte: a pessoa cometeu um crime, ela vai presa. Isso não é sofrimento, é consequência. A esposa que tem que visitar essa pessoa é sofrimento, porque ela não tem nada a ver com isso. Sim. Existe? Por favor, vamos lá. Sim, não, é evidente. Pedro, me parece que ele trata dessa questão quando relacionado aos cristãos que sofrem. Se você está sofrendo por algo que você deve, não se preocupe com isso, é normal e tal, não reclame, aceite isso como consequência e que você tem que passar por isso. Agora, se você está sofrendo por algo que você não fez, que aí era o motivo de se rebelar, né? De se falar assim, né? Não acredito, eu não fiz nada, eu estou pagando por isso. O que acontece com muitos presos, usando o mesmo exemplo, né? Pessoas que são acusadas indevidamente, levadas para uma prisão, privada de sua família, de seu trabalho e tal. E eu tenho exemplos, muitos exemplos de pessoas que foram levadas presos e lá houve rebelião, foram mortos na prisão ou foram estrupados ou qualquer outra ação terrível, né, aconteceu na vida dessa pessoa e ele sofre a consequência para a vida toda por algo que não fez. Então, Pedro fala, se você está sofrendo por algo que você fez, não esquenta a cabeça por isso. Mas se você está sofrendo, né, porque você não fez nada, não deve, glorifica a Deus que você está passando pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou. Então, tem isso, realmente, sofrimento e consequência.
é evidente que quando a pessoa erra, ela vai ter sofrimento como consequência do seu ato. Então tem que enfrentar isso, que é a mesma coisa de qualquer cristão, não só aqueles que vão presos, mas também aquele, como o pastor Luiz colocou, o exemplo de Davi, nosso exemplo, né? Uma pessoa que pega o carro aí e sai em toda velocidade, né? E não respeita as leis naturais, as leis de trânsito, e ele bate contra um poste, ali ele tem uma fratura, vai para a cadeira de roda, ele tem que reclamar do quê? Sim. Não tem que reclamar de nada, mas pode ser que muitas pessoas vão levar ele dizendo que ali é punição de Deus. Então, vamos trazer essa questão religiosa na mente dessa pessoa e dizer, está vendo que Deus, você estava andando fora dos caminhos de Deus e tal, mas não foi Deus, não tem nada a ver com isso. Foi a escolha dessa pessoa que levou a ele a esse sofrimento. Também da mesma forma, a pessoa que está na presença de Deus. Tem outra questão também muito interessante, que eu sempre abordo isso, que a igreja normalmente quer trazer isso como Deus trazendo disciplina, porque o sofrimento também tem esta linha da perspectiva da disciplina de Deus em relação ao rebelde, aquela ideia de que o filho, o pai disciplina o filho, a quem ama. E é uma questão que eu ainda, confesso a vocês, Zeca, não tenho uma posição tão formalizada de dizer, olha, a pessoa estava fora dos caminhos do Senhor e tal, e ele não queria voltar para Deus, e Deus então dá uma disciplina nele, um sofrimento, ou seja, o cara fica aleijado, o cara recebe um câncer e tal, Sim. Começa a sofrer e dizendo, olha, tá vendo, você estava fora dos caminhos de Deus e Deus... Eu não consigo ver Deus assim no Novo Testamento. Nessa graça de Jesus, ele fala, não, eu tenho que dar esse sofrimento porque eu quero que ele venha para mim. Né? Parecendo que ele só foi para Deus porque ele estava sofrendo, efetivamente. Né? Então, eu creio que boa parte dos nossos sofrimentos, de fato, são as nossas decisões, as nossas ações, são as quebras de leis que nós fazemos. E aí é o que entra a questão que a gente precisa entender e colocar aqui para os cristãos. Saber que o sofrimento é uma realidade, ele pode acontecer a qualquer momento da nossa vida e nós temos que guardar sempre o que diz Paulo lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento injustamente, quando você sofre injustamente, vai cooperar com o seu bem. Quando você sofre porque você agiu de forma errada, também vai cooperar para o seu bem. Sem dúvida. Só para a gente dar uma pincelada aí na ideia do Jansen, e você trabalhou muito bem agora no final, Ziz, a questão da disciplina de Deus, né? Que Deus usa o sofrimento para aproximar as pessoas. O Jansen, ele tem uma ideia divergente disso, né? Porque ele fala que é o contrário. O ateísmo cresce nessa questão da ausência de Deus. Então, a lógica é a seguinte, como um Deus bom pode permitir o mal. E permitindo o mal, não se manifestar. Ficar ausente, ficar fora, deixar as pessoas à deriva nessa maldade, nesse mundo pecaminoso, sem nenhuma manifestação direta. Queria que o irmão falasse um pouquinho disso daí. Se nessa perspectiva da disciplina, né, do ensino, não pode ser um problema, na verdade. Essa é uma das questões que mais cria uma certa intriga, né, no meu coração. De fato, eu não consigo ter uma explicação muito fácil para isso, porque a gente fala em tese, mas eu imagino as pessoas que passam por essas situações, entendeu? É aquela situação do cristão com a sua família em casa e entra um homem violento ali e ali mata a criança, abusa da esposa e o cara ali vendo aquela situação toda e não pode fazer nada. Então, a grande pergunta que surge é, será que Deus não poderia intervir e impedir que esse camarada fosse até lá? Eu falei, é evidente que sim. Né? Facilmente Deus poderia mudar o pensamento do camarada e dizer, olha, estou para entrar naquela casa, não vou. Ou então ele ter uma dor de barriga e parar lá no meio do caminho, ou, sei lá, ter um AVC, qualquer coisa. Né? Falar assim, ó, Deus está agindo. Mas por que Deus não faz isso? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta clara. Ou seja, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. Agora, a questão é o que nós vamos fazer depois disso, depois do sofrimento. Como vamos reagir a isso? Então, se eu entender que no sofrimento Deus está revelando a sua bondade e misericórdia também para com a minha vida,
eu vou crescer. Agora, se eu achar que isso é punição de Deus, porque talvez eu não esteja fazendo a vontade dele, eu esteja fora do propósito que ele tem, é uma possibilidade de eu não querer mais esse Deus na minha vida. Sim. Então, vai depender muito de como a gente vai analisar isso. Nós não temos resposta para tudo, porque que as coisas nos acontecem. Talvez uma resposta mais assim, simplista é dizer que estamos no mundo, estamos sujeitos a isso. Se você mora numa sociedade violenta, você vai estar sujeito a passar pela violência. Se você mora pessoas que moram na nossa cidade aqui, o trânsito terrível como nós temos, é mais fácil você ser atropelado a qualquer momento. Se você morar na roça, talvez dificilmente você vai ser atropelado. Diminui essas possibilidades. Então, vai onde você está. Por isso que a Bíblia diz, orai pela paz na cidade, porque na vossa paz vocês também terão paz. Então, dependendo da situação, é a mesma coisa, só mais um exemplo, dos cristãos que vivem em locais de perseguição. Quando a Bíblia fala de sofrimento, aqui nós vamos perceber que boa parte do sofrimento está relacionada à perseguição. Especialmente Hebreus vai falar do sofrimento, da disciplina de Deus relacionada à perseguição, mostrando que eles deveriam permanecer fiéis e firmes, mesmo diante da perseguição. Nosso Brasil, nós vamos ver que nós não sofremos por causa de perseguição. Talvez um tempo atrás havia isso, mas hoje não. Hoje a liberdade de pregação, de evangelho é muito grande, embora muita gente diga, os crentes são perseguidos, mas não podemos considerar isso, principalmente se olharmos para países muçulmanos, países que os cristãos não têm liberdade. A Portas Abertas traz muitos exemplos de cristãos que estão lá na igreja, cultuando a Deus, louvando a Deus, vêm homens maus, pegam aquelas mulheres, levam elas presas, né, matam os homens, crianças, estupram as mulheres constantemente. Isso, de fato, é um grande sofrimento, né? E aí a pergunta é por que Deus não age? Por que Deus não muda essa situação? E aí nós temos que entender por causa desta soberania de Deus, essa vontade permissiva de Deus, que tem um propósito nisso. E o propósito, a gente pode dizer que é basicamente o fortalecimento desses crentes, mostrar sua graça para com a humanidade, mesmo em meio ao sofrimento. Sim. Depois nós vamos voltar aqui, pastor Uzias, aí eu vou pedir para o irmão comentar, já vai pensando aí, porque realmente a gente fala e escuta muito sobre a ausência de Deus, mas é interessante a gente pensar que quando Deus se manifestou, mesmo assim, para o povo pediu para ele sumir, né? Ou melhor, pediu para Moisés representar, falou, vai lá só você, fala só você que a gente não quer nem chegar perto, porque nós não vamos aguentar. E hoje a nossa demanda é o contrário, né? Deus está tão escondido, por que ele não se manifesta? O pastor Uzias vai responder. Mas, pastor Luiz, eu quero voltar aqui e pegar uma questão. O irmão falou sobre Jó e, bom, talvez biblicamente, acho que Jó seja o maior exemplo quando a gente fala sobre essa questão do sofrimento. Mas é interessante a gente pensar que Jó tem 42 capítulos. É isso, não é isso? Sim, 42. 41... Tirando os 3 primeiros ali, onde tem aquela descortinar do mundo espiritual, né? Todos os outros capítulos falam só sobre o sofrimento, só sobre a dificuldade, só sobre os questionamentos, a dor. E só o último capítulo vai falar sobre a alegria, o entendimento de Jó. Será que isso fala muito sobre a nossa vida também? E que a gente devia estar mais atento a isso e não achar que a vida é só o último capítulo? Sim, porque o que acontece é o seguinte, quando nós examinamos cuidadosamente as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Deus ele não tenta, de alguma forma, esconder, manter em oculto as realidades humanas. Nós é que temos esta inclinação. E certamente, como você mencionou, Deus ele permite que a partir do capítulo de número 4 em diante, até o versículo capítulo de número 41 de Jó, sejam apresentados apenas sofrimentos, acusações, né? As dores pelas quais Jó passou, justamente para apresentar essa realidade. Por isso que Pedro, no capítulo 4 do seu livro, no versículo de número 12, Pedro ele é claro quando ele diz que nós não devemos estranhar, né? Que nós não devemos achar isto como sendo algo esquisito na realidade da vida cristã. Então, não apenas
na vida de Jó, mas de outros personagens bíblicos, Deus permitiu que isso estivesse presente, não é? Porque a Bíblia Sagrada, ela é um manual para todas as áreas da nossa vida, inclusive para os momentos de sofrimento. E o livro de Jó, certamente, é um dos livros que mais trata disto com detalhamento muito grande. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, o cristão ele deve observar isso. Agora, eu queria só dizer algumas coisas aqui. Por exemplo, Jó, por exemplo, e outros personagens bíblicos, e na nossa própria vida, uma das maneiras de nós vencermos o sofrimento com maior facilidade é não focarmos a nossa atenção integralmente no sofrimento, né? Porque nós observamos, por exemplo, no livro de Jó, que Jó ele não focou integralmente a sua vida no sofrimento. Tanto é que nós não vemos tantos lamentos da parte de Jó. Porque quando você está sofrendo e você coloca o sofrimento como a ideia central da sua vida, como objetivo central na sua vida, você amanhece pensando naquilo, passa o dia inteiro pensando no sofrimento, vai dormir pensando no sofrimento, isso lhe rouba forças para você lutar, não é? Então, é necessário que, diante do sofrimento, nós saibamos como reagir. E eu penso que um dos principais problemas relacionados à vida de muitos cristãos é não saber reagir diante do sofrimento. Por exemplo, lá no Salmos número 73, nos fala de Asaf. Asaf estava diante de um sofrimento, não é? E o que foi que potencializou o sofrimento na vida de Asaf? Foi quando ele começou a comparar a sua vida com a vida do ímpio. E muitos cristãos, eles entram também por esse caminho. Uma outra questão também, que é muito prejudicial na vida cristã, é quando você nega o sofrimento. Foi feita uma pesquisa com os soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e nesta pesquisa, alguns soldados foram separados e alguns deles não tratavam a questão do sofrimento, do que havia acontecido com eles durante o período da guerra, né, que a gente chama na psicanálise de subjetividade pós-traumática. Não falavam sobre isso. E isso aumentou o sofrimento na vida deles. Só para finalizar esse meu pensamento, eu estava vindo para cá e dirigindo ali na 23 de maio, pensando sobre isso. Às vezes, alguns cristãos eles passam pelo sofrimento e estão numa luta terrível, e você pergunta ao irmão, como é que você está? E eles tentando manter aquele padrão de grandeza, de santidade, de força diante do sofrimento da vida, eles gostam muito de utilizar aquilo que ocorreu lá nos dias do profeta Eliseu, se não me falha a memória. Quando a mulher ela perde o seu filho e encontra-se com o profeta, e o profeta pergunta, vai tudo bem contigo? Sim, vai tudo bem comigo, vai tudo bem com meu filho, vai tudo bem com o meu marido. Né? Isso, nas entrelinhas, é uma negação do sofrimento. E Deus, em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, nos proíbe de falarmos acerca dos nossos sofrimentos, de apresentarmos, inclusive, diante dele e compartilharmos esse sofrimento com as outras pessoas. Eu tinha até separado aqui uma outra questão para falar sobre Jó, mas vou pegar o gancho desse último raciocínio, pastor Luiz, porque o irmão falou, uma hora que a gente, citando o Salmo, né, o salmista, que a gente não deve comparar a nossa vida com o ímpio. Mas eu vou fazer um outro questionamento. Será que o nosso grande problema hoje, dentro do nosso evangelicalismo, não é a comparação com os que estão dentro? Exatamente nessa perspectiva última que o irmão levantou. Então, assim, poxa, aquele irmão ali, ele deve ser santo, porque tudo vai bem na vida dele. Aquele irmão deve orar de madrugada, porque, olha, tudo vai bem na vida dele. Então, fico com a impressão que a perspectiva não é tanto de fora, mas é mais de dentro. E reforçando essa questão de não falar sobre. Ou seja, se eu chego na igreja e vou falar com alguém, seja com o meu pastor ou com algum amigo da igreja, que eu sofro, o questionamento vai ser esse, igual os amigos de Jó.
É algum pecado, hein? Confessa que é melhor. Pelo que eu estou entendendo aqui na nossa conversa, não tem essa relação direta. Por favor. Essa questão que você levantou, muito interessante, sobre a comparação, não com os que estão de fora, mas com os que estão dentro da igreja. Aquele irmão que compara a vida dele com a vida de outro irmão. Bom, uma das coisas que é necessário ser levado em consideração é quais são os caminhos que este irmão ele vem trilhando ao longo da vida. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Vamos falar de um irmão que começa a padecer de diabetes. E os níveis de diabetes dele são elevadíssimos. E, de repente, ele perde uma perna, enfim. E aí ele começa a comparar a vida dele com a vida do outro irmão, que é super saudável. O que foi que o outro irmão fez a vida inteira? Ele se cuidou da sua alimentação, praticou exercícios físicos. Então, antes de fazer a comparação, é necessário que esse cristão ele faça uma análise entre a sua vida e a vida da pessoa com quem ele está se comparando. Porque se nós sairmos comparando a nossa vida com a vida de todas as pessoas que nós encontramos pelo caminho, certamente isso vai nos causar um grande sofrimento, porque nós vamos sempre encontrar alguém que está numa condição melhor do que a nossa em alguns aspectos, né? Então, essa questão da comparação dentro da igreja também é muito perigosa, né? Por que esse irmão está passando por isso? Por que ele não está passando? Qual é o meu estilo de vida? Qual é o estilo de vida dele? Como é o relacionamento dele com Deus? Como é o meu relacionamento? Como ele conduz a sua vida financeira, e que muitas vezes as pessoas sofrem por causa de questões econômicas. Mas será que você sabe administrar bem a sua vida financeira? E o outro irmão não. O outro irmão ele é cuidadoso, ele é cauteloso, né? Ele é prudente nos seus gastos, né? E é uma série de fatores que estão em torno dessa questão do sofrimento. Esses dias eu vi até uma postagem na rede social, a pessoa, obviamente uma brincadeira, mas é um raciocínio interessante, né? Ela falou, o melhor jeito de ficar rico é não gastando. Então é bem isso que o irmão falou, né? Às vezes eu tô olhando pro irmãozinho do lado, rapaz, tem muito dinheiro, mas eu não sei o que ele tá fazendo para ter dinheiro, né? Às vezes eu não tenho muito dinheiro porque eu sei o que eu tô fazendo. Tô só gastando. Aí, meu irmão, não é o devorador, é você mesmo. Tem que ter esse cuidado aí. Pastor Oséias, eu quero ouvir o irmão sobre esse clamor que a gente tem no nosso presente século, principalmente, pela resposta de Deus. Não vou nem dizer presença, mas pela resposta. A gente escuta muito as pessoas falando isso, né? Aconteceu isso na minha vida, mas Deus não falou, Deus não se manifesta, Deus está em silêncio. E citando como exemplo, né, como eu coloquei anteriormente, a manifestação de Deus ao povo no deserto. E a manifestação de Deus era tão gloriosa que o povo pediu para Deus nem se manifestar. Como é que nós vamos relacionar essas duas coisas aí? Eu entendo que, Zeca, a manifestação de Deus que a gente tanto espera, e eu acho que aí está o grande erro do cristão, de não entender como que Deus se manifesta hoje. E fazendo uma comparação como no passado, como ele se manifestou de várias formas no Antigo Testamento e tal. A forma de Deus se manifestar hoje é bem diferente. E eu entendo que Deus se manifesta hoje especialmente pela vida das pessoas, pelos cristãos. Então, a manifestação de Deus é hoje pela sua vida e pela minha vida. Nós somos a carta, né, viva de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, o que hoje nos falta para aliviar o sofrimento humano é a participação efetiva dos filhos de Deus. Eu me lembro muito bem, Ariovaldo falando que ele pegou um táxi no Rio de Janeiro e, pegando um táxi e tal, o cara percebeu que ele era um cristão e tal, falou, e aí, cadê Deus que não fez nada aí pro pessoal ali do morro que caiu as casas e tal, com a chuva e tudo mais? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ariovaldo disse, rapaz, Deus não tem nada a ver com isso aí não. Isso aí é culpa minha e sua, a culpa é nossa. Sim. Porque você e eu sabíamos que aquelas casas estavam lá, que ia cair. O governo sabia disso também, todo mundo sabia disso e ninguém fez nada.
Então, se ninguém fez nada para ajudar aquelas pessoas, para tirar aquelas pessoas daquele lugar e dar uma moradia digna, como que você está dizendo que a culpa é de Deus? Você está entendendo? Sim. Que a questão, por exemplo, a gente vê o sofrimento das pessoas lá em Brumadinho, né? Imagina que sofrimento aquilo, cara. E aí você pergunta, aquelas pessoas são culpadas do quê? Elas fizeram o quê para merecer aquilo? Perderam suas casas, perderam familiares, perderam vidas e tal. Ou até, muitas pessoas até hoje nunca encontraram os seus parentes, né? Os corpos dos parentes. Recentemente lá em Maceió também, né? Você entendeu? Então, Zé, que o sofrimento hoje, a questão toda está... Deus nos deu esta capacidade de sermos mais humanos, de ajudarmos as pessoas, e normalmente nós não fazemos isso. As pessoas sofrem financeiramente. Por que sofrem financeiramente? Porque falta-nos esta misericórdia, essa graça de ajudarmos o próximo, ajudarmos as pessoas que estão sofrendo. Então, nós vamos ver por isso. Então, Deus está dizendo, olha, vocês já têm todos os recursos para intervir. Já dei a vocês isso. Né? A questão da violência onde nós estamos, basicamente porque nos falta ação efetiva da comunidade, dos cristãos para diminuir essa violência, para lutar contra essas coisas, contra a injustiça, contra a aplicação de leis injustas que condenam o inocente. A gente não pode ficar calado diante disso, ou batendo palma dizendo que está correto. Sim. Nós temos que vir, porque o que acontece, na verdade, e essa é a grande questão, é a grande notícia ruim, é que a tendência é do sofrimento aumentar. A Bíblia fala isso, né? Quando vê que vai chegando aqueles dias, as dificuldades vão aumentar mais e mais, né? Então, nós precisamos ter uma intervenção maior como servos de Deus. Deus está dizendo, vocês podem intervir, vocês devem intervir. Tem uma pessoa doente, sofrendo no hospital. Deus pode curar aquela pessoa do câncer que ela está passando? Pode, mas a comunidade, Deus pode usar alguém para ir lá e consolar aquela vida e dar a ela uma perspectiva de uma vida cristã abençoada, mesmo dentro do sofrimento. E a pessoa vai estar do lado, vai crescer. Porque o sofrimento tem essa possibilidade. Como o pastor Luiz falou da questão de Asaf lá, que ele fala que os ímpios estão prosperando e tal. Davi também falou isso no Salmo 37. Não tenha inveja porque o ímpio prospera, porque o sofrimento na vida do cristão, ele pode levar a esta inveja. Puxa vida, tanto a inveja com o ímpio como com a pessoa dentro da igreja. Mas a gente tem que entender que uma das perspectivas cristãs para vencer o sofrimento é entender que o sofrimento é momentâneo. Essa é algo interessante. Não há nada tão ruim que não vai passar. Né? Então, vai passar esse sofrimento. Ah, pastor, mas eu também esperava que o sofrimento da minha mãe passasse, mas ela faleceu. Então, não passou o sofrimento? Passou, acabou. Porque quando nós morremos, nós vamos cessar o sofrimento, vamos estar com Deus. Então, essa perspectiva cristã de que o sofrimento é momentâneo nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Sem dúvida. Acho que a fala foi cirúrgica, pastor Osias, no sentido até, enquanto o irmão falava, eu relembrava o próprio Jesus, né, falando que as pessoas perguntando, né, quando nós fizemos isso a você, mestre? Quando fizeram a qualquer um desses pequeninos, né, que o vestiram, que deram água, deram pão, vocês fizeram a mim. Então, acho que é perfeito essa questão da utilização de Deus, de cada um de nós nesse mundo de sofrimento, para a gente poder crescer, avançar e diminuir isso. Diminuir o sofrimento. Exatamente, aliviar essa dor do mundo, né? Então, que a presença de Deus ela é ativa através das nossas vidas. Perfeito. Agora, pastor Osias, nós vamos caminhando para o final, então vou pedir só uma conclusão sua agora numa pergunta e depois o pastor Luiz vai fazer o mesmo também para a gente chamar um intervalo. O irmão comentou no final aí da sua fala exatamente desse entendimento que a gente tem que ter da perspectiva cristã, entendendo que o sofrimento é momentâneo, que ele vai acabar. Será que não é exatamente por isso que a gente sofre? Porque a gente perde isso de vista? Então, só para continuar no exemplo que o irmão deu, quando Jesus falou com o jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos. Então, Jesus falou, então, beleza, perfeito. Então, faz o seguinte, vende tudo que tem, dá para quem precisa, para ser exatamente ser representante de Deus, para diminuir o sofrimento, e vem me seguir. E aí pegou ele. A gente ainda não está muito preso nesse mundo e esse é o nosso problema, por isso que a gente sofre. Então a gente sofre pelos bens, sofre pelas pessoas
E não é isso que tem que nos guiar e nos motivar. Não é nisso que a gente está preso? Sim, com certeza. O sofrimento depende muito do que você está apegado. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ele estará o teu coração. Então, é aquele camarada. Se você está apegado às coisas materiais, por exemplo, e aí você chega em casa, como muitas pessoas já aconteceu isso, e chega em casa e abre a porta e não tem móveis nenhum, porque levaram tudo. Né? Ou então, como essas pessoas que perderam casa na praia por causa da chuva, perderam tudo. Ou as pessoas que moram em comunidade, com tanto esforço, ela adquire bens, né? E estão pagando aqueles bens e tal. Ou a mesma pessoa que na rua, quando é assaltado, e ele não está disposto a perder o que ele conseguiu com tanto esforço, e ele vai enfrentar o ladrão e acaba morrendo, ou recebe um tiro que deixa ele paralítico, coisa assim. Então, isso depende muito do nosso apego. Quanto mais apegado eu estou às coisas, quando eu as perco, mais eu sofro. Quanto menos apegado eu estou, por isso que a Bíblia diz que nós não temos que apegar a este mundo. A nossa perspectiva deve ser do céu. Né? O cristão tem que estar sempre com a mente no céu. Né? Paulo vai dizer, justamente como eu falei, né, da questão do momentâneo, é ele que fala, né, essas momentâneas aflições se tornarão em peso de glória. Né? Esses momentos difíceis que nós passamos se tornam em peso de glória nessa expectativa que a gente tem de receber. Então, eu entendo assim, eu entendo que nós não temos que nos apegar às coisas do mundo. E aí vou mais ainda. O apego também tem a ver com os nossos filhos, porque nós nos apegamos tanto aos filhos que quando os perdemos, aqueles que já passaram por essa experiência tão traumática, tão difícil, eles não conseguem lidar, porque eles eram muito apegados, como se os filhos fossem meu filho, eu não posso passar por isso por causa de um acidente, Deus levou meu filho. Não, Deus não levou seu filho. Os nossos filhos são de Deus, Ele nos dá por um tempo que Ele achar que é o tempo suficiente. Se Ele quiser levar a qualquer momento, Ele pode levar, como o contrário, né? Os pais também, em relação aos pais. Quantas pessoas sofrem quando perdem os pais? Não aceitam essa realidade. Puxa vida, como que Deus pode fazer isso comigo? Não podia levar o meu pai. Então, quanto mais apego eu tenho às coisas ou às pessoas do mundo, mais sofrimento eu terei quando eu os perder. Sim. Na passagem emblemática ali do divórcio, lá em Mateus 19, Jesus cita a dureza do coração, né? Fala, o plano não era esse, mas o coração de vocês é tão duro que Moisés teve que fazer um arranjo. Sim. Será que a gente pode aplicar nessa questão do sofrimento também, pastor Luiz, que a dureza do nosso coração é a principal responsável por isso? E aí como fim último, digamos assim, né? Porque a gente sofre porque não tem dinheiro, porque na verdade nós estamos presos no dinheiro. Sim. A gente sofre porque não tem saúde, porque a gente quer viver com um corpo belo, maravilhoso, porque a gente está apegado nisso. E assim sucessivamente, por favor. O apego às coisas desse mundo, tem uma palavra que a gente utiliza muito na psicanálise, que é neurastenia, né? Que é o sofrimento por causa do mundo moderno. Então, por exemplo, quando o cristão ele apega-se demais às coisas deste mundo, como o pastor Oséias colocou, ele sofre. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9, o apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro, né, que algumas pessoas sofrem porque querem adquirir riquezas. Então, o indivíduo ele estabelece o adquirir bens materiais como o principal objetivo da sua vida, a sua carreira, e quando ele não consegue atingir os ideais que ele estabeleceu, concernente a essas coisas, ele começa a ficar meio frustrado. E isso gera o sofrimento. Porque o sofrimento, só para concluir essa questão, o sofrimento, muitas vezes, ele não é apenas físico. Existe o sofrimento psicológico também. Perfeito. Né? E o sofrimento psicológico, na atualidade, tem se tornado uma das piores torturas pelas quais as pessoas têm passado. E por que elas não conseguem vencer esse sofrimento psicológico? Né? Que é uma forma de sofrimento hoje terrível, principalmente por causa do silêncio. Por exemplo, eu atendo alguns pacientes que alguns dizem assim para mim, olha, eu vim aqui, mas eu já orei a Deus durante não sei quanto tempo e não resolveu, né? Porque eu estava em silêncio, só falando com Deus. Falei, mas aí é que está o erro.
Porque muitas vezes nós temos que reconhecer que para sairmos do sofrimento, nós precisamos do auxílio de outras pessoas. Por exemplo, Jesus ele foi para o Getsêmani, e o que foi que ele pediu aos discípulos naquele momento de maior agonia da sua vida? Que estivessem o quê? Ao lado dele. Então, eu quero dizer para os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo, se você está passando por um sofrimento muito grande na sua vida, não tente resolvê-lo, né, somente a partir das suas forças pessoais. Você precisa, necessita da ajuda de alguém que tem mais experiência, alguém que já atravessou jornadas que você ainda não atravessou. Um conselho, porque muitas vezes uma única palavra, né, um conselho que muitas vezes a outra pessoa transmite sem grandes pretensões, é o que vai lhe tirar do sofrimento. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu ia só completar, mas depois o irmão realmente desenvolveu bem a ideia, que na fala do apóstolo, quando ele fala de buscar os bens materiais e tudo mais, a gente pode colocar ali qualquer coisa. Sim. Tudo aquilo que é mais importante do que Deus na sua vida, aquilo vai ocupar um espaço que não é daquela coisa. Então, às vezes as pessoas têm isso com marido, esposa, relacionamento amoroso, com os filhos, como o pastor Osias falou, com trabalho, com estudo, qualquer coisa. Tudo que toma o lugar de Deus como principal no seu coração, aquilo vai ser um problema. Eu estava comentando com você, antes do início do programa, sobre a questão da codependência, que é um livro que eu estou escrevendo agora. Quando você torna-se codependente de outra pessoa, aquela coisa excessiva, isso gera sofrimento. Uhum. Já lutei, já me esforcei, já me empenhei, fiz tudo que estava ao meu alcance para tirar essa pessoa dessa condição. E eu não consigo. Isso gera frustração e logo em seguida vem o sofrimento. Exatamente. Boa. Vamos precisar encerrar esse bloco, mas no próximo bloco, apesar de mais curtinho, ainda vai ter tempo para as considerações finais aqui dos nossos convidados. Antes do intervalo, bem rapidinho, porque o nosso tempo está estourando, 2 recadinhos. Primeiro, para falar sobre a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, e que nós indicamos para você, que quer, que gosta e que procura um lugar para estudar teologia. A Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819 é o telefone da Agrade, anota. Aí amanhã, em horário comercial, você entra em contato para pegar todas as informações, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT vão aparecer aí para você. Vem conhecer a emissora, conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai curtir, se apaixonar e vai parar de ficar zapeando aí nos canais, porque você vai encontrar conteúdo de qualidade, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, tentando entender, né, algumas questões relacionadas ao sofrimento na nossa caminhada cristã. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luiz Carlos e também o pastor Osias Sampaio, que na sequência, ambos vão oferecer para você aí as considerações finais, né, a conclusão do tema que nós abordamos. Mas antes, bem rapidinho, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, participa do Vejam Só e manda suas fotos aqui. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um carinho do Vejam Só, tá bom? Primeiro, como participar? Acesse as nossas redes sociais e você nos encontra sempre por Programa Vejam Só, Facebook ou Instagram. Aí você vai direto lá nas mensagens, já manda lá a sua foto, uma selfie bem simples, tá? Não precisa de muita produção, junto com o seu nome, a cidade e o estado. Nossa produção já vai acessar esse conteúdo, já vai separar, você vai aparecer aqui no programa. Apareceu no programa, está concorrendo aí a um presentão, tá bom? Pode mandar mais de uma foto, pode mandar foto todo dia, não tem problema. Fique à vontade. O importante é participar. E você que nunca mandou, manda sua foto também. Estamos loucos para te conhecer aqui, para ver você assistindo o Vejam Só também, tá bom? Então vamos lá e participe.
Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem aqui da Grande São Paulo, né? Da cidade de Mauá. E quem vai aparecer aí para você é a Isabel Cristina e o sobrinho dela, o Davi. Tá aí, ó, a Isabel e o Davi acompanhando, vejam só. Fizeram aquela selfie básica ali e mandaram pra gente. Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência. A próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul. E quem vai aparecer aí para você, acompanhando, vejam só, é o Everton Pereira, nosso telespectador lá do Rio Grande do Sul, que não deve ser meu parente, né? De tão longe, né? Pereira, rapaz, aí não sei não, né, Everton? Não é não, brincadeira. Família Pereira é grande mesmo, né? Obrigado, Everton, pelo carinho. E encerramos as fotos de hoje aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Peruíbe, belíssima cidade de Peruíbe, inclusive. E quem vai aparecer aí para você é o Carlos Perazzoli, nosso telespectador lá de Peruíbe. Obrigado, viu, Carlos, pelo carinho, pela audiência também. O Carlos sempre me manda mensagem lá nas redes sociais. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida. Faça como esses telespectadores e você vai concorrer aí à nossa caneca aqui do Vejam Só, que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Ela já aparece aí para você poder tomar seu café, sua água, seu chá. Belíssima caneca que você vai receber aí na sua casa. Agora, se você não for o presenteado, você pode adquirir também o nosso produto lá no Shopping do Povo. E não é só a caneca, outros produtos também. A sede física, como você acompanha nas imagens, fica bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida São João, 816 é o endereço do Shopping do Povo. Você acompanha aí as imagens. Então, tem livros, bíblias, camisetas e as nossas canecas também. Vale a pena você chegar lá e conferir. Se você não é de São Paulo, acesse o site spovo.com.br ou pelo WhatsApp. Código 11, porque o telefone é aqui de São Paulo, 95854-3232. 95854-3232 e você pode adquirir a caneca e outros produtos lá no Shopping do Povo. Tá bom? Dados os nossos recadinhos, meus irmãos, infelizmente nós já vamos para o encerramento do programa, tá? 3 minutos para cada um, para as considerações finais e para a conclusão. Vou começar com o pastor Oséias. O pastor Luiz Carlos vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, pastor, as conclusões aí para o nosso telespectador. Ok, meu irmão. Obrigado, Zeca, mais uma vez. Eu quero dizer para vocês que, de fato, como já foi aqui tão bem colocado, o sofrimento é uma realidade para todos os seres humanos. A qualquer momento nós podemos estar enfrentando algum problema, algum sofrimento na nossa vida, na nossa família. Isso não tem a ver com questão de você estar em pecado, isso também não tem a ver o fato de você ser uma pessoa consagrada, não significa que você não vai passar por sofrimento. E muitas vezes isso se torna até uma questão difícil de entender, porque muitas pessoas tão piedosas, tão consagradas, muitas vezes sofrem até mais do que outras pessoas não tanto assim. Então, o sofrimento, ele é universal, ele está aí à disposição de todos, nós estamos sujeitos a isso. Agora, precisamos aprender com o sofrimento. Precisamos guardar no coração que diz Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar o sofrimento. Não creio que Deus seja o autor do sofrimento na sua vida, não tenho essa crença, mas eu creio que Deus pode usar o sofrimento para levar você ao crescimento espiritual, para levar você a entender da graça dele, para você experimentar o poder de Deus. E esse poder pode ser em relação à enfermidade, curando a sua vida. Deus pode fazer isso. Mas Deus pode também estar contigo, através de outros irmãos, de outras pessoas, te ajudando a passar por esse sofrimento e que nesse sofrimento você possa continuar firme, continuar adorando a Deus, porque Deus vai receber maior glória da sua vida quando nós, no sofrimento, adoramos a Ele, glorificamos o nome dEle. Então tem esse propósito também no sofrimento, para que Deus receba maior glória, porque é fácil louvar e glorificar a Deus quando tudo está bem. Mas é mais difícil quando nós estamos sofrendo com alguma enfermidade, alguma dificuldade financeira ou algum problema familiar. Então eu oro a Deus para que você entenda o que você está passando, creia em Deus, o sofrimento é passageiro, que em nome de Jesus o Senhor esteja atuando para te livrar desse sofrimento e você, de alguma maneira,
cresça, aprenda algumas verdades bíblicas e cresça espiritualmente em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, pastor Osias, pelo carinho com o programa, obviamente com a nossa audiência também, oferecendo essa reflexão aí. Deus continue a derramar graça na sua vida e ministério, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Ó, o contato que o pastor Osias disponibilizou está lá para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Tá bom? Pastor Luiz Carlos, 3 minutos também para o irmão aí para as considerações finais, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Eterno por estarmos aqui, ao Zeca, a Angélica, ao Thomas, né, pela toda a produção do programa, pastor Osias, que eu tive a oportunidade de conhecer, e dizer aos nossos irmãos e amigos que o sofrimento, como bem colocado pelo pastor Osias, ele está presente na vida de todas as pessoas. Agora, o grande segredo é como você vai reagir diante do sofrimento. Existem algumas pessoas que elas sofrem de neuroses narcisistas, que são aquelas pessoas que elas sofrem porque elas sempre colocam-se numa condição de inadequação diante do mundo. Ou seja, todo mundo está certo e só eu que estou errado. Quem sabe o que está ocasionando sofrimento em você seja exatamente os seus pensamentos ou a maneira como você está reagindo. Tenha fé no Senhor, porque uma das melhores maneiras de enfrentar o sofrimento é depositando a fé em Deus e não em si mesmo. Porque quando nós depositamos a fé no Senhor, nós temos convicção absoluta de que Ele não apenas pode nos ajudar em meio aos sofrimentos, mas também nos tirar do sofrimento. Eu quero, finalizando esta minha fala, citar para você, por exemplo, o caso de Sadraque, Mesaque e Abedênego. Eles estavam prestes a entrar num sofrimento muito grande, que era ser queimados na fornalha de fogo ardente. No entanto, aqueles 3 jovens tementes a Deus, eles disseram ao rei: Rei, nós acreditamos que Deus ele pode não apenas nos livrar das suas mãos, mas também da fornalha de fogo ardente. Ou seja, Deus pode nos livrar em meio ao sofrimento. Então, Deus ele pode te livrar. Agora, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Não seja você mesmo a causa dos seus sofrimentos, viu? Viva a sua vida com muita prudência, acima de tudo, na direção do Espírito Santo, e com certeza você evitará muitos sofrimentos na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Como o povo pentecostal gosta de dizer, né? Não pode dar brecha, né? Se der brecha. Não pode dar brecha. Se der brecha, aí, rapaz, aí o inimigo tem terreno livre. Pastor Luiz Carlos, obrigado, meu irmão. De novo, pelo carinho. É sempre muito bacana recebê-lo, que aprender com o irmão, reencontrá-lo bem, com a sua alegria, e Deus continue abençoando, derramando graça na sua vida e ministério, Amém. Tá bom? Obrigado, para você que nos acompanha, os contatos do pastor Luiz Carlos também estão à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, e por lá, se você tiver interesse, pode mandar uma mensagem para saber sobre o livro que nós mostramos aqui no começo e, obviamente, outros materiais que o nosso irmão tem à disposição. Tá bom? Antes de encerrar a edição de hoje, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, e lá no nosso perfil do Instagram nós perguntamos para você o seguinte: o sofrimento na vida cristã é... 49% escolheram a primeira opção, que acontece por conta da permissão de Deus. 46% como consequência do pecado. E 5% foram na terceira opção, não sei. Espero que o programa tenha ajudado aí nessa reflexão aí para aqueles que ainda estavam em dúvida e tenha ajudado você que já tinha a sua convicção sobre o tema. Obrigado pelo carinho, pela participação, por construir aqui junto conosco o Vejam Só. A edição de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa preparado com muito carinho para você, e a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.